Bom, agora nós vamos começar de fato com a Jerusa, fazendo sua palestra. Conferência. Segredos e competências do impresso. A materialidade do imaginário. Se você quiser ficar na mão, acho que é mais fácil, né? Acho que não. É? É porque você foi mais perto da boca. Acho que não, porque eu tenho que mexer com papéis. Aqui tá. Bom, eu não tenho que dar bom dia de novo e a gente já começou a brincar, a se integrar, e a forma melhor de reagir a qualquer tipo de uniformização e academização mortal é brincar, não é? É o jogo, é criar novas possibilidades de dizer, é, enfim, interferir de modo gracioso no pesado, não só das coisas acadêmicas, como da própria vida, que nos oferece, às vezes, impasses e situações que o sair de tudo isso através do companheirismo, do riso, da alegria, passou a ser uma pauta. Eu acho que já era para mim, mas cada dia passa a se intensificar. Quando eu falei em segredos e competências do impresso, aliás, antes de tudo, antes de começar, eu queria homenagear um grande estudioso do livro, das literaturas populares, e queria dizer que ele merece. Nós, no próximo ano, realizaremos alguma coisa que leve a sua memória ao lugar que ela realmente merece enquanto acolhida, que é o pesquisador suíço, professor emérito da Universidade de Mannheim, Charles Grivel. É um dos grandes estudiosos de narrativa e pioneiro nos estudos de literaturas populares, estudo do folhetim. E eu o conheci em Limoges, eu conheci em Urbino quando éramos jovens. Eu quero homenageá-lo aqui e manter a sua memória e o seu trabalho vivo. Estamos preparando um livro sobre ele. Já estávamos antes do seu falecimento, essa semana, aos 79 anos. Mas não quero começar apenas com o falecimento e com essa memória. Quero começar com um outro tipo de memória. A minha memória infantil, que sempre me levou ao livro. E na escola a gente dizia Castro Alves, eu sou baiana, e na escola nós éramos obrigados, e com prazer, a recitar Castro Alves. Eu me lembro de um poema de Castro Alves chamado Livre América. Eu devia ter uns 8 anos de idade, mas a gente recitava a sério, assim, em pé, o livro. Esse audaz guerreiro que conquista o mundo inteiro sem nunca ter o Waterloo. A gente não sabia o que era o Waterloo, mas não tem importância. Do mesmo jeito, a gente recitava e compreendia que Castro Alves, morto aos 24 anos, deixou aquela obra que, refutada por um lado, porém perene por outro, na memória das pessoas, inclusive, essa ideia do livro. O Livro e a América é o título do poema dele. Isso me marcou imensamente. E eu sempre, nas minhas leituras, e inserida nesse mundo da oralidade, desse mundo da tradição oral, da circulação de textos impressos e orais, parece que, através da vida, guardei um mesmo tipo de atitude, de captar a memória oral e, do outro lado, de pensar no livro e nessa paixão
que nos acompanha, eu acho que desde sempre, porque quem se inocula não pode aceitar só o livro, a leitura naquelas maquininhas, não é? Às vezes eu me sinto, não como o Plínio falou, ele falou de analfabeto funcional, não é? Em relação à tecnologia de transmissão, mas eu me sinto pior do que isso às vezes, porque olho aquelas maquininhas e falei, não vi, não gostei, eu quero meu livro, porque essas máquinas de ler, elas trazem uma coisa diferente do contato físico, de alguma coisa que você já aprendeu. É claro que uma coisa não inviabiliza a outra. Quando se descobre um novo meio, o antigo se preserva. Mas eu não vou gastar mais tempo com isso. Eu queria dizer, como Roland Barthes nos falou do prazer do texto, eu falo do prazer da página, que é um prazer especial. E falo isso para os estudantes, sobretudo, do prazer da página do livro e até da situação que eu batizei como coisas do Deus da página. Porque há um Deus, há uma entidade tutelar que preside, não só a organização da página como o nosso encontro. Daí eu falar que os livros implicam segredos, a própria magia dos começos, em que o oral escrito se reúne em ritos de vária natureza. Não quero lembrar da raspagem dos folhos, da elaboração dos pergaminhos, das letras e dos alfabetos que no mundo ocidental têm um caminho definido. Paul Zumthor nos fala, Paul Zumthor, o meu mestre em estudos de oralidade, nos fala, e eu sou tradutora dele, inclusive, para várias editoras brasileiras, dizia Décio Pinatari que Zumthor não existia. Eu inventei e obriguei todo mundo a ler, não é? Mas, de qualquer maneira, eu quero citá-lo também. Ele nos fala da performance do escrito, da mão, do esforço, dos suores, de tudo que se necessita para escrever e depois para imprimir. Os tantos passos dados, as interferências do oral escrito, do impresso, das impressões, das dobraduras, dos usos do papel. Isso me faz lembrar Mãe Stella, do terreiro do Apofunjá, do Candomblé, muito importante na Bahia. E hoje ela é membro da Academia de Letras da Bahia. Eu li uma reportagem, uma entrevista dela ao jornal essa semana, onde ela diz que os antigos falavam só da tradição oral do candomblé. E que ela fala hoje nos livros, dizendo os segredos e tabus do candomblé continuam preservados no livro. Eu achei isso da maior importância, não é? O que a gente não registra, o vento leva. São afirmações de Mãe Stella. Eu separei para vocês, tomei um pouquinho de susto com a ideia de conferência magna, não é? Eu sou um pouco assim desquales. Me perdoe, Sandro. Então, eu sou bem bordas, eu ataco pelas beiras e acho que essa descoberta é muito importante. E aí eu fui buscar nos meus materiais 2 temas sobre os quais eu vim trabalhando ao longo da minha vida. Eu tomei um susto num parecer da FAPESP quando alguém falou da longeva atividade de sua orientadora. E era eu a orientadora. Então, eu não me sabia tão longeva, que para mim eu sou um adolescente, apesar de todos os achaques. Entende? Mas eu quero dizer que a vida inteira eu persegui essa ideia do escrito oral, das marcas editoriais. Quando eu lia, eu gravava os nomes das editoras, os símbolos das editoras. E ao vir aqui para a ECA,
para ensinar, naquele momento em que havia um certo deserto, né, Plínio? Eu comecei a criar coisas para que a gente tivesse espaço de registrar. E a memória foi um dos temas mais fortes da minha atividade, inclusive intelectual, fosse nas faculdades de letras ou de comunicações. A coisa mais fundamental para mim era esse registro da memória que permitiria os passos da inovação. E eu separei 2 textos para apresentar para vocês. O primeiro trata de um artigo que eu publiquei na revista USP, não é na Livro, na revista USP, número 29, sobre os ofícios tradicionais. E escrevi uma pequena coisa que vou ler para vocês, que é: há muito tempo me preocupo com os ofícios tradicionais, com a memória, sua transmissão, com as narrativas que os situam e os termos que compõem uma espécie particular de repertório iniciático, com origem numa espécie de revelação inicial e iniciático. Eles são os fios de conexão entre a transmissão de saberes hierárquicos organizados e os grupos sociais que os acolhem. Presentes os tabus e as interdições, o prático e o mágico são inseparáveis na condução complexa de vetores de comunicação. As técnicas se aprimoram, cada dia se enlaçam e parecem provir de um mesmo tempo arqueológico. As coisas e sua nomeação, a natureza e os domínios, os mistérios do conhecimento. Ora, o mestre de um ofício é sempre um sabedor, é alguém bastante diferenciado, que encarna, às vezes, junto à sua comunidade, a figura de um semideus, um pactuante, um detentor de determinado tipo de liderança, sobretudo por ser aquele que transforma e que inaugura um novo estado cultural. É da sua memória que se projeta a construção do mundo. Isso eu escrevi quando apresentei esse trabalho na revista USP. E eu vou pedir a vocês fazer o favor de passar a imagem daquela senhora. Pode aumentar a foto dela um pouquinho ou não? Sim. Sim. Essa senhora, Dona Durvalina Peixoto, outra coisa que deveria eu acrescentar é que sempre o trabalho de reflexão, para mim, se fez acompanhar de uma concretude e de uma certa materialidade, até num livrinho que nós publicamos muito tempo antes com o Plínio, sobre os ofícios, sobre um seminário que fizemos no Paraná, está ali, já vi. Isso, está ali. Nesse livro eu falo de uma espécie de etnografia urbana que eu fiz a respeito, por exemplo, dos livros e das editoras populares nos espaços periféricos do Rio e de São Paulo. Ora, nessa espécie de atitude etnográfica, etnológica, dentro de um outro tipo de material, que é a editora, o livro, a impressão, eu conheci essa senhora chamada Dona Durvalina, que foi a primeira mulher tipógrafa do Brasil. Ela vivia num solar do Pelourinho. Naquele tempo, eu voltei 2 vezes à sua casa e tentei fazer um filme com ela, com a TV Cultura da Bahia. Mas quando voltamos, ela já não existia. Eu estava em São Paulo e demorei um pouco de voltar e ela já não existia. Eu vou falar um pouquinho dessa arte da tipografia e
da arte da tipografia em Dona Durvalina, por favor. A primeira mulher tipógrafa do Brasil. Neste mesmo espírito de pensar nos ofícios como um saber, como revelação, é que andando pelas ruas da cidade da Bahia, em companhia do poeta Carlos Cunha, sabedor dos subterrâneos da cidade, numa manhã de sol, fui parar no prédio da Rua do Maciel. Vocês, se não sabem, o Maciel era conhecido como zona de prostituição. Se bem que a prostituição tinha um caráter muito especial naquele momento e nesse lugar. Zona do Pelourinho, ainda não reformado, quando eu fui encontrar Dona Durvalina. Iríamos também visitar uma antiga e pequena empresa gráfica que imprimia convites baratos e talonários para diversos fins. Fui avisada de que Dona Durvalina nos falaria de seu ofício de tipógrafa. Sua aparição teve um impacto inesperado. Eu pedi que aumentassem naquele momento a figura dela, porque tem algumas coisas que eu vou descrever. Mulher negra, baixinha de óculos, mãos enormes e dorso deformado, curvado em espalhada corcova. Essa mulher tinha uma grandeza especial, sobretudo quando falava do seu ofício e da profissão que exercia ao longo de toda a sua vida. Ali, na tipografia que era sua, ela nos mostrava as caixas de tipo que tinha carregado e manuseado desde criança, um ofício de criança, carregando caixas de tipo, manuseando aquelas pesadas linhas de chumbo. Seus olhos brilhavam intensamente e parecia que suas mãos iam se alongando ainda mais quando ela relatava a história do sofrimento, o martírio do trabalho e, ao mesmo tempo, a realização pessoal e a grandeza do seu ofício exercido. Descendente de escravos, como era visível, foi criada de um português dono de uma tipografia e foi ele que lhe transmitiu as artes, os múltiplos encargos e todos os vínculos sociais, só não a proteção, que era de outra espécie, de outra natureza também. Morrendo o patrão, deixou Dona Durvalina e para ela o ter de sustentar uma viúva despreparada, como costumavam ser as mulheres dos patrões, 5 filhos para criar do patrão e a gráfica, que passou a ser a fonte de manutenção de todos. Suas mãos se alongaram, o corpo curvou-se, o dorso tomou aquela configuração de tanto e ininterruptamente carregar a pesada caixa. Alicerçou-se então a sua condição de celibato, que em geral se associa à integridade do ofício, né? A ideia do celibatário para se dedicar ao ofício. E outra não poderia ter sido a sua escolha. O fato, porém, é que ela nos falava com muito orgulho do seu saber e de sua competência, das noites curtas para o dia longo de trabalho, e nos dizia que sustentei a família com aquele trabalho e que foi aprendendo todos os segredos da atividade gráfica nos meandros do seu fazer contínuo. Ela nos exibe cada peça do maquinário, cada detalhe do funcionamento e nos convida depois para ir à sua casa. Ali em cima, numa água furtada, pintada de azul claro e muito limpa, 3 andorinhas de louça
em linha ascendente e diagonal, colocados na parede, evocam a obstinação do personagem, e um quadro de São Jorge completa o decor. Encontramos então sua irmã e coadjuvante, que nos fala de Dona Durvalina como uma heroína. A irmã se rende à sua presença. Conta-nos de seu trabalho contínuo, das refeições que lhe preparava e servia, e de como a outra fez para chegarem ambas ao ponto de conforto em que estão e de que se orgulha. Assume claramente o papel de auxiliar e se curva como nós, diante da grandeza de quem, ao receber o dom de um ofício, o conservou, levando-o ao máximo de suas forças e de sua compatibilidade social. Dona Durvalina se calou em 85 e, na homenagem que fiz na época em que publiquei o artigo, teríamos de dizer que ela não ficou cozinhando intrigas, mas fez do seu saber uma obstinação que a distinguia dos outros, desalojando limites, ela detentora de uma prática e de um poder de modificar o mundo que poucos pressentem e assumem. Eu poderia continuar, mas o que eu queria dizer desse caso era essa presença, e a gente sabe do que é feito o mundo da edição, não é? De todas essas complexidades, e até em relação ao corpo, se de um lado você tinha, como no tempo de Gutenberg, a deformação do corpo pela caixa de tipos, aliás, tudo isso nos leva a pensar, e a minha experiência com a literatura popular do sertão me levou a ver que isso é uma prática ainda corrente, não é? No entanto, ao falar do corpo, e uma reflexão surge naturalmente, as modernas formas de trabalhar e de editar também trazem o computador, a presença diante de uma máquina. Ainda não se inventou uma competência que ultrapasse. E essa perseverança, no sentido de editar, de multiplicar, de transformar o mundo, de fazer, trazer um outro tipo de situação diante do conhecimento, que faz com que se prossiga no ofício, tantas vezes modificado, dessa arte de reproduzir o conhecimento através das várias formas que se fizeram seguir, não é? O editor é um transformador, e eu me lembro que nesse mesmo livro que publicamos, Plínio, meu querido amigo, você pegaria o livrinho? Não vou lê-lo, mas vou mostrar. Com capa mesmo. Com capa. Esse livrinho, aliás, saiu lindo, né? Fizemos num passado remoto, ou seja, quando era o livro? De quando era? De quando foi a primeira edição? 97. Foi um seminário que a gente tinha proposto em 97. E eu escrevi uma coisa sobre o tipógrafo, o editor, e eu escrevi assim: o fazedor de livros, e chamei o fazedor de livros de um transformador também, como o sabedor dos ofícios tradicionais, não é? Dos textos à edição, eu escrevi algumas coisas na introdução desse livro, já como uma proposta de observação desses fazeres no conjunto do entendimento do que é ler, entender, editar, receber. E aí eu acho que o Plínio também se lembra, houve um seminário na Casa Rui Barbosa, e eu entro na sala e encontro assim projetada na tela a seguinte frase: o fazedor de livros vai contra a corrente, qualquer coisa assim. Aí eu não resisti, falei: ei, essa frase é minha. Né? Só que a moça não deu crédito, ficou meio sem graça.
Aí eu disse, eu quero meu crédito, porque essa frase é minha. Eu falei depois com ela, pessoalmente, né? Mas na hora eu falei, essa frase é minha, o fazedor fui eu que inventei, para essa ideia de integração de saberes e que o editor que é o editor, não é apenas o divulgador ou alguém que entra numa corrente de superficialidade. Eu disse, ei, essa frase é minha, eu falei o fazedor de livros, não é? Então, é dessa fase que eu trago aqui para vocês a dona Durvalina, como os arquivos dela, deve haver mais arquivos com fotos, nos arquivos lá do Pelourinho, que eu mandarei, eu não tive ideia de trazer, mas mando para essa, não é? De fotos de materiais antes da reforma do Pelourinho, que desalojou populações inteiras. A outra coisa, eu tenho que fazer propaganda dos livros. A outra coisa, esse livro que a Atelier fez e que eu tive o prazer, o orgulho de lançar, esse livro resulta de 30 anos de pesquisa. Numa perspectiva, tive a colaboração de Boris Schneiderman na tradução dos textos russos, e ela resulta nessa perspectiva de uma certa e intensa materialidade no sentido do papel, da forma, da escrita, não é? E eu falava que no mundo dos livros populares, eles usam ainda, alguns hoje estão muitos no computador, mas usam muito ainda a caixa de tipos. Portanto, falar de história, levando uma temporalidade só para tudo, é um equívoco, não é? Porque dentro do mesmo tempo social, há diversas temporalidades, não é? Essa ideia, inclusive, de mandar imprimir no Nordeste para sair mais barato, porque era como caixa de tipo e como ainda imprensa no tempo de Gutenberg, não é? Então, no mesmo tempo social, convivem diferentes temporalidades e ações. O Plínio reproduziu aqui esse romance do Príncipe Guidon e do Cisne Branco, que é um poema de Pushkin, que passa da oralidade, ele ouve da ama, escreve, eu não vou contar, é uma história que, se começar a contar, vai falar da circulação oral, escrita, impressa, recriada, dos textos ao infinito. Mas essa ideia de colocar o facsímile me pareceu muito bem com a outra cor de papel. Olha que beleza, e com os erros gráficos, tudo isso faz parte da leitura. Os erros, as manchas, as formas diferentes das nossas. E aqui na capa, a foto de artistas de cinema, não é? Que era a princesa e o seu amado, não é? Com artistas de cinema. Esse livro aqui, ele confirma uma espécie de linha que eu venho desde que comecei a pensar sobre cultura, livro, edição, oralidade. Quer dizer, esse livro confirma essa relação da matriz impressa por sobre o mundo da oralidade recriada. E dou um exemplo. Nesse caso de Pushkin, que é singular, ele ouve da ama como Zé Lins do Rego tinha ouvido da Negra Totonha, não é? Ele ouve, ele transforma num gênero elaboradíssimo da literatura russa. Isso tem uma repercussão imensa, artistas interferem, ele se vai se tornando um grande texto de cultura, como dizia o Yuri Lotman, não é? Agregação de vários textos visuais, vocais, textos de toda espécie vão se reunindo, e a gente se pergunta, quando encontra o folheto no sertão, a gente se pergunta, mas como isso chegou? Como Pushkin terá chegado? Alguém que cultive as ideias do imaginário imaginado só dirá, chegou
pelo imaginário, pelas vozes que trouxeram, pelos resquícios de coisas que ficaram. Não. Havia já um depósito do conto universal, e o que é que veio confirmar isso? Editoras populares do Rio, a VEC e a Quaresma e outras de São Paulo, que editaram os mais importantes contos russos, poloneses, tchecos, e de repente esses textos estavam nessas editoras populares. Eu insisti muito no estudo dessas editoras populares quando estava aqui dando cursos na ECA, porque eu achava que elas matriciavam, fortificavam uma espécie de conhecimento que já estava ali. Daí a materialidade ser tão importante para o encaminhamento de percepções imaginárias, não é? Elas traziam imagens, elas traziam textos simplificados, fáceis de ler. E o fenômeno não é só brasileiro, o fenômeno é também italiano, espanhol, francês. Foram surgindo, a partir do Pushkin, não é? E eu coloco aqui várias versões com imagens, com ilustrações. E eu lembro a vocês, só se acharem que a lembrança é excessiva, que a ilustração não é ilustração, ela faz parte do texto. Ela materializa o texto também, não é? Aquela imagem em que o príncipe Guidon está esperando o abutre para matá-lo com uma flecha certeira, né? Numa das versões aqui, das versões sertanejas, você encontra até um índio matando com tacape o invasor, que é o pássaro, não é? Mas, de qualquer maneira, essas imagens, elas integram o texto, compõem e atualizam, não é? No Museu Britânico eu encontrei um livro da Natália Goncharova, da grande vanguardista russa, pintora, com o Czar Saltan feito por ela. Quer dizer, ela refez a história a partir das suas imagens, não é? Então, esse diálogo de linguagens, essa materialidade de vozes, visualidades, da ilustração, que não é ilustração só, ela é o próprio texto e a própria condição de aquela história se perpetuar. Então, diante disso, a primeira parte do trabalho com a memória, eu trouxe a memória dos ofícios. E agora, se vocês ainda me aguentam, eu vou dar a segunda parte também de um outro trabalho que eu fiz há uns 20 anos. Eu encontrei sempre folhetos e encontrei folhetins, livros de folhetim, com a presença de um topos da literatura, que é o judeu errante. Eu vou contar a vocês, eu não tive tempo e nem condições físicas de desarrumar o acervo e essas pastas com tudo. Eu sou muito desarrumada além disso e não consegui, mas eu trouxe um folheto só para vocês verem que esse folheto se chama como? O judeu errante. Pois é. A materialidade da lenda é o meu texto. Esse tema é tão forte que atravessa as várias literaturas e tem no universo das culturas tradicionais e populares um espaço garantido. Qualquer glossário ou dicionário da literatura universal o traz. Eu tinha aqui a lista dos dicionários e tenho isso, mas eu retirei do texto para não cansá-los. Qualquer glossário ou dicionário da literatura universal traz em extensas explicações, estabelecendo muitas analogias com outros temas e nos levando a seguir a narrativa
narrativa em grego é mitos, não é? Através de muitos meios e suportes, na voz, no impresso e no drama. O que nunca fica omitido, no caso das versões, outra ideia também que eu trago, é essa ideia de que nenhum texto, ele é ele somente. As edições o vão modificando, as construções o vão modificando, e cada grande texto de cultura aglomera uma série de outros textos de outra natureza, traz para perto de si, como é o caso do Fausto, que eu estudo nas suas versões populares e popularescas. O que nunca fica omitido, no caso das versões transmitidas por essa história, os fragmentos ou cenas do judeu errante, é o peso da punição, o viés maldito, a danação por toda a eternidade. Deve-se, porém, levar em conta que a este herói se confere a força da rebeldia e a virtude da esperança. Foi dito que Ashver, um dos nomes dados ao judeu errante, Asverus, não é, como nós dizemos, ele não é apenas o sapateiro da via dolorosa que afastou Jesus de sua porta e que foi amaldiçoado pelo Rabi, sendo condenado a perambular pelo mundo, dando a volta à terra. Ele é o antípoda de Lúcifer, pois diferente deste, nele vive a esperança de modificar o mundo. Mas, se para nós se torna importante acompanhar a composição, os tópicos que compõem a lenda, ou a ela se relacionam, o que conta não é perder de vista a recepção e as expressões de um mito que se materializa através de textos concretos. Mais uma vez nos encontramos diante de uma rede textual e se considerarmos em seu conjunto das muitas criações que formam um tecido lendário. São edições, referências, etapas sucessivas, um complexo de palavras e de figuras que denominei matrizes impressas do imaginário. São palavras que passam pela descrição verbal, pelo conjunto de ilustrações que acendem a memória, pela presença, para compor a presença marcante dessa personagem, que é o judeu errante, núcleo da grande lenda da danação e da peregrinação. Ao enfocar a lenda do judeu errante, diz Gaston Parry, um estudioso francês do século XIX, que a força de sua propagação é muito menos intensa por via oral do que por via de letra. Creio que as duas vertentes transmissivas se reuniram e que os materiais têm esse destino, misturando condições de letra e voz. Acredito, como disse, na eficácia da transmissão impressa dos ícones verbalizados, e esse autor nos fala na remissão bíblica a Caim, vagabundo e fugitivo sobre a terra, e das lendas árabes dos viajantes sem trégua. No romantismo, esse tema é muito forte, merecendo acolhida especial entre os poetas românticos. Volta a Castro Alves, como é o caso de Mocidade e Morte, que nos oferece... Vocês se lembram, vocês não diziam Castro Alves na escola, mas eu e Caetano dizíamos, e outro dia Caetano eu digo Veloso. Aí, outro dia a gente se encontrou no camarim, lá no show do Caetano, e a gente disse essas coisas todas. Eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca na amplidão dos mares. E aí, seguindo essa coisa da lenda do judeu errante, na letra e na voz que nos permitiu ter a edição de Castro Alves. A partir do século XIX, intensifica-se o conjunto das edições que enfocam a personagem do judeu errante. Viria o grande momento do folhetim. E eu quero contar a vocês que eu tenho um livro raro lá em casa e que eu não trouxe porque eu escondi tanto que eu não achei, que é
um folhetim que a família do Boris trouxe da Rússia ainda, né, em 1925, e que é uma edição ilustradíssima, porque havia os ilustradores próprios para essas coisas também. Então, esse grande momento do folhetim, e Eugène Sue se encarregou de levar ao mundo, em fascículos, a história numa versão original e bem ideológica do Judeu Errante. Nós temos uma edição francesa do folhetim, trazido da Rússia pela família, quando eles... portanto, é uma coisa histórica, né? Eu não podia deixar solta. Escondi tanto que não achei. Me perdoe, em algum momento eu tento escanear, e também esse site, para mim, já tem passa a ter uma, não é? Viria esse momento que leva em fascículos a história numa versão bem original. Aliás, a gente tem que estudar, ao estudar a edição popular no Brasil, a força dos fascículos, não é? Como elas eram, inclusive o Savério Fittipaldi, de que eu me ocupei tanto, escrevi e publiquei trabalhos sobre ele, ele inaugura no Brasil, que depois os Tivita terão retomado, mas que sempre o folhetim circulou, inaugura em São Paulo a ideia da venda em folhetins, que acompanhava a venda da história de Cesare Cantù em folhetim, por exemplo. E em fascículos, eu quis dizer, perdão, em fascículos, esses fascículos circulavam. Nas regiões interioranas do Brasil, a chegada dos trens ou dos veículos que conduzissem, ou do vapor que conduzissem, levava as pessoas àquela angustiosa espera, não é? E entre eles está a espera desse folhetim de Eugène Sue, não é? Traduzido para o Brasil. Nesse prefácio do Judeu Errante de Eugène Sue, dessa edição que eu consultei, por François Lacassagne, se lê que o sucesso financeiro desse autor, nós já tratamos desses temas aqui também, se amplia bastante com o Judeu Errante. Quer dizer, a lenda, porque lenda é verdadeira, não é? Ela trazida e vendida em fascículos e em livros, em edições sucessivas, amplia essa ideia do Judeu Errante, que Balzac, por ironia, teria chamado do sebo errante, da grana errante, Le Suif Ferrand, né? Então, o fato é que justamente com os mistérios de Paris fica demarcado um apogeu do gênero folhetinesco, e esse autor desse folhetim antigo que eu consultei, que se chama François Lacassagne, ele comenta que Eugène Sue iria chocar o establishment muito mais com o Judeu Errante do que aquilo que fizera antes com outros achados. Este romance não se limitou a renovar a denúncia do sistema social, acrescentando ao processo do poder econômico questões relativas ao poder espiritual. E Eugène Sue escolhe a Companhia de Jesus como o grande responsável, os jesuítas. O Judeu Errante vê o triunfo da injustiça, a perenidade do poder social, exercido de modo oculto e malfeitor. É preciso lembrar que o lucro, não só dessa denúncia do social, como do próprio encanto maléfico da lenda, não é? Fazia com que se aumentassem as edições e as diferentes vendas, que vão parar, depois vocês vão ver, no Pérez Escrits, que foi o mais importante, um dos mais importantes escritores espanhóis de literatura popularesca. Ele fez vários romances, entre eles O Judeu Errante, que vai servir e vai desembocar nesse folheto que vocês estão vendo aí.
nesse modesto folheto de papel barato. Em seu excelente livro sobre o folhetim, Marlise Meyer destaca o sucesso dessa obra de Eugène Sue em 1844 e põe em relevo os perseguidos do sinistro jesuíta Rodin, e também ela comenta a existência e o acesso que teve a 11 edições sucessivas do livro de Eugène Sue. Ora, é preciso considerar que um negócio editorial dessa ordem, a edição de um texto assim, implica em grande demanda por parte de um público leitor e, naturalmente, haveria de gerar o interesse pelo tema e a rearticulação de outros textos e histórias, alcançando diretamente o público brasileiro. Ela nos lembra também, e eu lembro, que Gramsci fala da leitura do judeu errante como uma prática muito corrente na Itália. Gramsci contempla nos seus trabalhos a presença do folhetim e desse folhetim. Na Alemanha também eu tenho uma enorme bibliografia, o trabalho é grande, eu cortei para apresentar aqui para vocês sem entediá-los. Um detalhe interessante também é o fato de ignorarmos o nome que o judeu traz, esse personagem. Aqui nesse território tudo é movente, fugidio, e a língua também que ele fala é indefinida. Nesse conjunto de textos, ele recebe nomes como Isaac Laquedan, Cartáfilos, Joseph, Averus. Isaac Laquedan, pour nom ne fut donné, nascido em Jerusalém, cidade muito renomada. Sim, sou eu, meus queridos, sou eu que sou o judeu errante, num folheto popular francês. Essa travessia, essa imaterialidade para além da errância. O retrato do judeu errante foi reproduzido por artistas do mundo da edição popular, fosse em Metz, em Montbéliard, em Nancy, em Troyes. Todo mundo sabe que essas são certos lugares privilegiados da edição popular francesa, transmitido por incontáveis variantes. As complaints, ou um tipo de canto, eram ditas nas feiras e nos mercados, e também publicadas como parte desse universo impresso, oral, escrito, oralizado, etc. Menciona-se uma complaint em Bordeaux, em 1609, e mais tarde, em 1642. Ora, essas complaints, eu passo o texto por escrito para vocês depois. Essas complaints, isso é hábito de professor, né? Quando vê alguém assim, quer ajudar, desculpe. As complaints eram cantadas nas feiras a partir do texto impresso, percebe? Era o textinho de cordel, assim, impresso francês, da Bibliothèque Bleue, ou de outra que fosse, em que ele aprendia e cantava a complaint, não é? É muito popular a Histoire admirable de Jules Ferrand, a História Admirável, que era um título sempre que aparecia para esses temas lendários. E Charles Nizar, eu faço um parênteses rápido para dizer quem era Charles Nizar, que escreveu a história da literatura popular na França. Existe na Biblioteca de Letras aqui um exemplar do livro de Charles Nizar. Ele era um policial, era chefe de polícia. E nós precisaríamos ter alguns argutos como ele, né, dos estúpidos todos que andam aí, não na polícia, mas mundo afora, não só na polícia, né, para além da polícia. O Nizar era um chefe de polícia e a literatura popular foi proibida na França, como foi proibida em todos os lugares. E quando eu fui para a Alemanha estudar o Fausto,
e eu fui ver os Faustos populares, não é? Com as suas censuras, com tudo que incidia, até muito mais tarde, não só de censura, de cortes, mas de apreensão policial, como se dá também no Folheto Popular Brasileiro. O Folheto Popular Brasileiro, vendido na Praça da República, era caso de polícia também. J. Barros conta de apreenderem não só a sua carga, a prefeitura, porque não havia impostos, mas como tentar liquidar essas coisas por onde a palavra podia passar num regime de liberdade, não é? Então, isso na França, alguém, não me lembro que governante, que rei, chamou Nizar e disse: você vai estudar a literatura popular francesa, todos os pequenos impressos, para se saber como é que anda. Quer dizer, é uma espécie de Ibope antes, né? E também de levantamento, porque nós hoje somos vigiados nas senhas bancárias, tem milhares de aparatos de vigias para nós, mas eles não tinham, eles tinham uma coisa artesanal, né? E mandaram o Nizar descrever. O Charles Nizar era brilhante, se entusiasmou tanto pela literatura popular que ele compôs o mais importante compêndio que se chama História da Literatura Popular na França. Vocês têm um exemplar aqui nas letras. Bom, eu fiz o parênteses. O Nizar acusa em seu inventário da literatura de colportage a presença desses como a história admirável do judeu errante. Esse complexo conjunto oral, escrito e dramatizado também, com as complaints, com os cantos, ele recebe uma matriz dramática também, e ele repercute em peças do teatro popular, do teatro mambembe, repercute na ópera, vai se transformar em ópera e aponta-se como sendo a mais popular e conhecida dessas canções, a canção de Béranger. Eu vou dizer, tentando traduzir toscamente: eu sou o judeu errante, que um turbilhão sempre leva, sem envelhecer, batido pelos dias. O fim do mundo é o meu único sonho. Cada noite eu espero sempre, mas sempre o sol se levanta. Essa grande matriz oral vai se reunir à matriz impressa e ao universo visualizante. Por exemplo, ao falar do tema, não se pode omitir a gravura popularesca, a gravura popularizada de Gustave Doré. Todo mundo sabe que Dante leva Gustave Doré, que Milton leva Gustave Doré. Gustave Doré é o grande ilustrador desses textos e também desses folhetins, plasmando com dramaticidade a representação da personagem lendária. No mundo popular, no imaginário medieval, o judeu errante formaria componentes necessários para sua fixação e a transmissão contínua. A travessia, a ideia de peregrinação, a imagem do venerável velho homem, aquele que testemunhou os males da guerra, e a suposição de que só o juízo final vai acabar com o tormento. Um pouquinho de água, não tenham susto, eu não vou demorar muito mais, porque é uma tragédia quando a gente olha para o conferencista e vê um maço de papel e conta os minutos e, sobretudo, quando ele ataca furiosamente aquele maço de papel sem tréguas, não é? Sem um respiro, sem uma coisa qualquer. Antigamente se convidavam a Universidade da Bahia, era uma universidade de ponta, no tempo do reitor. Todo mundo sabe que foram grandes artistas para lá,
foi o Kohreuter, foi o seminário de música, o teatro, né? O teatro no Teatro Castro Alves levou-se a ópera dos Textos Tons, do Brecht. Foi um momento assim luminoso, mas se convidavam, porque se tinha dinheiro, trazia alguns professores europeus para fazer. E o cara chegava lá, apanhava aquele papelão. Isso não combina com a gestualidade nossa, não é? Ainda mais de lá. Então, o cara apanhava o papelão e começava a ler sem parar, sem tréguas. E a gente esperando o próximo respiro do cara para poder respirar também, não é? E foi um indivíduo chamado... Deixa eu contar essa piadinha para amenizar. Um indivíduo chamado Nijmegen, era holandês, estudava o Padre Vieira e outras coisas. Levou um catatal desse tamanho, num português com sotaque holandês que não se entendia nada. E ele começou a ler aquilo, e o pessoal, baianamente, um saía, batia a porta. Aqui em São Paulo também é assim. Um saía, outro voltava, outro entrava, arrastava a cadeira, e o homem foi ficando nervoso. Nisso, o sino da igreja começou a tocar Ave Maria, bem alto. Quando começou a tocar Ave Maria, o Nijmegen jogou os papéis para a plateia, caiu tudo pelo chão e disse: aqui eu não falo mais nada. E eu era uma jovem estudante, não tinha competência para dizer, e graças a Deus nós não vamos escutar mais nada agora, não é? Então, feita essa pausa, não se assustem, só restam 2 páginas. Esse trabalho é grande, e esse trabalho está sendo organizado agora para publicação numa versão maior. O poeta brasileiro popular recebe dos textos impressos ibéricos sempre. Ele recebe dessa matéria ibérica, do romanceiro ibérico, por exemplo, mas recebe também da história lida, não é? Do texto, essa história que contém a punição, e constrói o seu texto fazendo uma adaptação e de conversão ao cristianismo, não é? Não vai na levada do Ursu. Liga-se o judeu errante ao anticristo e trata-se de fazê-lo maldito a qualquer custo. Não contam o aspecto filosófico da lenda, a errância, a travessia, a condenação pela rebeldia. Aqui em cena, a partir de matrizes textuais concretas, está o judeu que avilta Cristo, discurso de que se aproveita a prática religiosa cristã. Esse é um ponto muito interessante de acompanhar, porque a atitude do poeta popular, ao situar-se sobre determinadas personagens que ele deveria acusar e cobrir de opróbrio, é sempre a de deixar uma ambiguidade fundamental. Isso é interessante, como na literatura popular os temas pedem uma ambiguidade fundamental em vez de uma certeza. Num momento eu destaco alguns desses folhetos. O Judeu Errante, de Severino Borges, romance excepcionalmente longo, ele tem 40 páginas. Eu vou dizer a vocês o que é um romance. Romance é o folheto que narra histórias. Você tem um folheto de cordel de várias naturezas, não só aqui como na literatura de cordel do mundo inteiro, e as mais importantes e antigas são as da Alemanha e da Holanda, não é? Eu trabalhei com tudo isso, estudei tudo isso, esse rastreamento e adaptações, no caso da nossa literatura popular, que vem diretamente do mundo ibérico e do mundo português. Esse Judeu Errante é um romance longo, porque o romance, ele acompanha a dobradura do papel. Eu acho isso outro tema muito interessante para a gente tomar em algum momento. É o imaginário acompanhando a dobradura do papel, a extensão que você tem para dizer. Quando você recebe um pedido, mande um artigo com não sei quantas páginas, não sei quantos toques, você diz, mas que aborrecimento, como que eu vou... Não, sempre. São as contingências gráficas. Então, o folheto tem
O folheto de sucessos, de acontecidos, ele tem 8 páginas. E 8 páginas é isso aqui. É o papel dobrado, que vai dar o tamanho do seu imaginário, 8 páginas. Ou vai dar os folhetos simples, que narram cheias, enchentes, acontecimentos contemporâneos são assim. Você tem depois do 8 páginas o 16, depois você tem o 32, aí já é considerado o romance longo. É o romance em que você narra uma história, seja uma história de amor, uma história de crime. Eu, na minha presença na Índia, que não foi uma presença de turista, eu permaneci na Índia e no Nepal e recolhi, tenho uma grande coleção de folhetos populares da Índia e do Nepal, muito parecidos com os nossos, e inclusive com aqueles de São Paulo, da Luzeiro, né? Tem um trabalho em curso, mas não quis publicar porque eu não lia hindi, e aí eu fiquei com receio de incorrer em algum erro. Eu tive informações sobre os folhetos, também os do Nepal. Mais recentemente, um colega russo, especialista em línguas asiáticas, já organizou e traduziu para mim os títulos dos folhetos, o que me permite uma consideração maior sobre essa dobradura, sobre esse tipo de contracapa, a 4ª página como que vem, que, por incrível que pareça, o nosso folheto popular feito em São Paulo corresponde exatamente àquele impresso em Nova Delhi. Esse folheto o Judeu Errante, tem 40 páginas e provém diretamente do romance popularesco, de que falaremos com mais detalhes em outro lugar, O Mártir do Gólgota, que é o texto do escritor espanhol Pérez Escrich. O texto se chama O Mártir do Gólgota, desse escritor. Foi o texto a partir do qual se criaram vários folhetos. Portanto, Pérez Escrich foi lido em coleções populares, difundidas no Brasil pelo poeta popular. É aí que eu não posso ouvir alguém dizer que o poeta popular é analfabeto. Eu fico num estado um pouco desconcertante, porque o poeta popular, ele leu sempre, ele é o vate, ele é o transmissor para os outros, mesmo aqueles que não leem, ele vai transmitir o que ele leu também, e aquilo que ele trouxe ao encontro de um amplo imaginário que está lá no mundo da oralidade. Então, sabe quantos anos eu demorei para perceber isso? 50 anos. Eu um dia achava, outro dia recusava, até que eu consegui elaborar minha própria leitura dessas coisas. Esse Pérez Escrich, ele foi traduzido para português, foi mandado, o folhetim circulou também, o de Eugênio Sue, e o poeta popular leu tudo isso. Esse Mártir do Gólgota trouxe também algumas obras desse escritor popularesco que vieram junto com esta obra e que tiveram grande difusão no universo da poesia popular brasileira. Há um outro que se chama A Vida do Judeu Errante, de Manuel Apolinário, que começa assim: tirei do Mártir do Gólgota um romance interessante de Samuel Belibet, Soldado e Negociante. Esse negociante é acrescentamento dele, A Vida do Judeu Errante. Deve ter repercutido na imaginação dos poetas a vivacidade da representação dos escárnios a Jesus, os esqueletos, as visagens de terror, bem como o suposto diálogo com Jesus, apresentados nessas edições populares circulantes. Delarme Monteiro da Silva, um dos maiores poetas da literatura de folhetos, no Filho do Judeu, ele relata a história de um banqueiro da cidade de Verona. Na Paraíba, ele recria a história acrescentando um banqueiro da cidade de Verona. Trata-se de um judeu rico que pede a mão da filha de um cristão endividado.
Isso é ótimo, né? A quem bondosamente ele perdoa as dívidas para casar com a filha dele, o que não o salva, mesmo assim, de ser chamado de judeu repugnante. Nesta história, cuja matriz textual não é tão clara, o conflito de judeus e cristãos é seguido, sendo a conversão ao cristianismo a única proposta possível. Os folhetos invocados nos mostram a presença de uma tradição, a continuidade de um preconceito, as ambiguidades em que se situa o poeta popular, tanto Delarme quanto os seus antecessores. Ainda mais profundamente discriminatório é a situação em que duas correntes se fundem e a alegoria do judeu errante é encampada para conduzir um grande texto moralizador, um texto de conversão que continua a ecoar no universo popular brasileiro. Ao falar da materialidade da lenda, nos referimos a algo que está para além dos arquétipos, que está para além dos tópicos. Situamos essas matrizes impressas e orais que continuaram a transmitir pela palavra, pelos sons e pela imagem, figuras que são captadas para responder pelos impasses do homem e da vida social. É isso que eu tinha para apresentar. Sempre, então, mas decidimos fazer o seguinte: nós vamos abrir 15 minutinhos para possíveis questões para a professora e depois iniciamos imediatamente a nossa fala. Pode ser assim? E, então é isso, passamos a palavra para o público, pensando que como são 15 minutinhos, quem tiver algum comentário ou questão, eu já agrupo tudo, a professora responde e terminamos essa primeira. O público quer se manifestar? Salve. Jerusa, obrigado pela sua explanação e por esse seu esforço tão continuado de buscar uma aproximação entre duas culturas que, afinal de contas, a gente sabe que demorou tanto tempo para se conversarem, né? Essa chamada alta literatura e a baixa, entre aspas, literatura, né? Eu queria só perguntar para você justamente como é que você vê essa conversa entre esses dois planos na questão brasileira, que me parece que é um acontecimento recente, né, quando, de fato, a universidade passa a se preocupar com isso, passa a pesquisar, e você foi uma pioneira nisso, comparativamente a outros países, justamente. Quer dizer, nós ficamos muito atrasados para entender, afinal de contas, a autenticidade dessa obra popular, dessa obra espontânea, dessa obra que se fez apesar de todas as dificuldades. Quer dizer, o time do Brasil em relação aos países outros que você estudou, como é que se deu? Obrigado. Bom, o Fernando preenche 6 minutos. Rapidamente, a pergunta que ele me faz, dava para fazer outra fala, né? Mas eu vou correr. Acontece assim, que há duas atitudes. Uma atitude é de fazer não conversar. É de você estudar uma literatura como alta literatura e a outra como baixa. Nesse sentido, você cria um abismo, né? Uma é de não conversar. E a outra atitude é de que as coisas já nascem juntas e misturadas, apesar de instâncias sociais diferentes. A ama que conta a história é recriada por Pushkin, não é? Que é um escritor que pertence ao corpo da literatura, aliás, inaugura a literatura russa, não é? Mas conversar, sempre conversaram, porque eu tenho me dedicado
Eu já falei que a longa vida me incomoda. Então, eu sou uma jovem que estou começando agora a fazer as coisas, mas já tenho alguma experiência do caminho. Eu me comprometi com essa conversa e com essa inserção de uma na outra. O que eu trouxe para vocês aqui não é resultado de uma reflexão rápida que eu fiz ontem. Nesses anos todos, eu tenho tentado. Houve duas pessoas que, eu não quero me citar, me autorreferir, mas houve duas pessoas que lutaram aqui por essa coisa, que fui eu e a Marlise, não é? E nós merecíamos, às vezes, até um certo, não digo que escárnio, mas um pouco de brincadeira, assim, até você no popular, coisas assim. Quando, de fato, é essa conjunção e esse diálogo profundo que constrói nossa cultura. E não só a nossa, a portuguesa, a espanhola, as outras todas. Agora, tem professores na academia alemã e francesa. Os franceses se prenderam muito na ideia de sistema e ficaram presos dentro o Bourdieu e tal, aquela ideia de sistema. E isso expulsa um pouco essas questões das bordas. Eu trabalhei sempre com a literatura tradicional, não é? Com a literatura oral tradicional. Foi quando o Zumthor veio ao Brasil, ele foi ao sertão comigo, e eu passo a publicar sempre coisas a respeito da literatura oral tradicional, que é aquela que não está imersa no universo de massas. Mas depois eu percebo que opor o popular ao não popular do sistema literário cria um hiato tão grande, e eu fui amadurecendo até entrar na ideia de cultura das bordas, que eu crio com a ajuda de várias pessoas, inclusive de Rubens Luquete, o grande fazedor de literatura popular, de livros, correndo, Plínio, os 15 minutos voam, de vampiros, não é? Obrigada. Então está aqui, ó, Rubens Luquete, o homem de 1000 livros, não é? Foi entrevistando o Rubens Luquete que eu percebi que eu estava no universo de uma cultura que fazia conversar intensamente esses dois mundos, não é? E eu prossegui nisso, e na Alemanha eu fui estudar os Faustos populares e popularescos. Mas, naturalmente, na Alemanha existe um grupo de pessoas que diz a literatura, a Literaturwissenschaft é que interessa. Eu percebi que eu estava ganhando força na hora que eu me vi dando uma entrevista em alemão errado para a rádio de Frankfurt, dizendo isso. A rádio de Frankfurt, sobre os Faustos, né? E como eu tenho um interesse imenso nessa confluência e nessa inserção do mundo popular nas chamadas letras cultas, não é? Eu continuei nessa tarefa e vou prosseguir nela, e agradeço muito sua pergunta. Eu acho que na Alemanha tem indivíduos, e na França e na Espanha, que dizem, não, isso não interessa muito. Mas nós tivemos pessoas como Menéndez Pidal, na Espanha, que inaugurou todo o estudo, porque antes era como folclore apenas, não é? Não merecia o estatuto de pertença a um saber na mesma posição dos outros saberes, e essa posição é a minha. O grande poeta popular, por exemplo, Leandro Gomes de Barros, que é o mais maravilhoso de todos, pertence à literatura popular pertence a um estamento de culturas que foram postas à margem. Mas a obra desse homem, ela é a grande poesia, seja popular ou não. Entende? E é nessa linha em que eu me situo. Tá bem? Eu acho que eu falo muito bem. Eu gosto da minha fala, porque eu sou do escrito oral. Eu adoro falar.
mas sei também que existem faladores insuportáveis, que vão falando e o sujeito não aguenta. Então, eu não quero fazer isso, mas eu estou muito feliz de estar aqui, não é? Porque não só com esse público, com essa possibilidade de discussão aberta. Quando eu entro no avião, vou contar só uma coisinha, eu morro de medo que o avião caia, todo mundo, né? Mas o que eu tenho medo é o repertório que eu trago aqui, com uma memória que é a grande memória do sertão, né? O meu pai era do sertão, eu nasci na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e eu, agora em Los Angeles, que eu fui fazer uma atividade importantíssima com o professor Vyacheslav Ivanov, que é um dos grandes semioticistas, que foi e é o último que sobrevive. E ele chamou, eu fui. Fui, não pensei duas vezes. Ele disse, venha para a gente conversar e para gravar. Nós gravamos 6h30 dele, sobre todos esses temas, não é? Ele foi o fundador com Lotman do Centro de Estudos de Tartu. Ele, por 10 anos, conviveu com Bakhtin diariamente. Eles formaram o mesmo grupo, apesar dele ser mais novo. E ele pediu e eu fui imediatamente, consciente de uma responsabilidade. Quando Plínio fala do mundo, para mim, é que desde cedo o meu saber, o meu sertão viajou pelo mundo. Essa é, se eu tivesse que concentrar tudo numa frase, eu dizia isso. Porque eu fui vendo o que havia de local, o que havia de específico e o que havia também que a gente tende a atribuir a nós coisas que circulam por outros universos, não é? Então, eu digo que eu sou não gosto da palavra intelectual, que é, enfim, mas é um pensador peregrino, né? Quer dizer, quando eu cheguei na Índia, eu não fiquei na Índia assim, eu fui viver em casa de hindus e fiz pesquisa sobre literatura de cordel na Índia. Quer dizer, é esse engajamento que faz criar teorias, aproximações e diferenças, sobretudo porque nós somos daqui, não somos de outro lugar, não é? Mas temos parte. Agora, você é um pouco suspeito para mim, porque eu venho de lá. Minha formação foi na Universidade Clássica de Lisboa. E eu contei com os grandes mestres, daqueles mestres que dificilmente se reintroduzem. Maria de Lourdes Belchior Pontes, a maior conhecedora do barroco, ligada a Damaso Alonso, não é? Aluna dele. Eu fui aluna do professor Lindley Sintra, com quem aprendi filologia românica, a decifração de documentos medievais. Quer dizer, a minha formação é portuguesa. E a minha alma também é do sertão, mas é portuguesa também.